Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais em um vídeo do nosso canal Conceito Bíblico com Arthur Magalhães e queria, nessa oportunidade, falar sobre alguns conceitos que estão ligados à Epístola de Éfeso, do nosso querido irmão apóstolo Paulo, que ele vai falar sobre três coisas que estão encaixadas em uma hierarquia espiritual, que se chama principado, potestade e hostes espirituais. A ciência, ela consegue descrever aquilo que é concreto, ela consegue ter, pelas algumas técnicas científicas, elas conseguem observar o objeto, conseguem trabalhar em cima, conseguem criar teorias, hipóteses, especulações para construir muitas áreas de nossa vida. Mas quando nós falamos do mundo que nós não podemos enxergar, daquilo que é inconcreto, daquilo que é insubstancial, daquilo que é invisível, nós não temos um entendimento amplo para isso, porque são coisas que a gente não pode ver, não pode tocar, não pode apalpar e que não é inteligível aos nossos olhos. E um dos exemplos bem notório, nós podemos falar sobre a bactéria. A bactéria, em contexto paradoxal, a gente entende que ela é um ser vivo, que podemos dizer que ela é invisível, mas por causa dos instrumentos, dos equipamentos especiais, a gente consegue ver a bactéria. E como esse exemplo de um ser vivo que é preciso ter uma ótica especial para que a gente venha ver ela, da mesma forma é o mundo espiritual. A gente também precisa ter uma visão, uma ótica espiritual para que a gente também venha enxergar esse mundo espiritual. E esses três conceitos, potestade, hostes e principados, são conceitos espirituais que a gente não consegue ver ao nosso olho nu, mas estão nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo fala no livro de Éfeso. E eu queria abordar o primeiro conceito, que se chama principado. O que é principado? A palavra principado vem do latim, e no grego a palavra principado tem por nome euxáusia, que significa autoridade para proibir e impedir o poder delegado. Isso é a origem da palavra principado no grego. Principado, nós podemos dizer que, como o apóstolo Paulo fala, é uma base de uma hierarquia espiritual. Vem da palavra príncipe, que da mesma forma nós podemos também dizer que um dominante, um governador, um presidente, ele é um principado, porque ele tem autoridade, ele tem poder. E quando nós falamos de principado, nós falamos de alguém que tem poder, autoridade. E vem de uma hierarquia a palavra principado. E já o conceito de potestade, ela vem também de origem latina, que também, num grego, quer dizer archer, que significa espíritos governadores. A palavra potestade, ela quer dizer espíritos governadores, que também podemos dizer que um governador político ou qualquer pessoa que esteja acima de nós, ela tem um espírito governador. E a palavra, e o terceiro conceito que eu queria abordar, se chama hóstia espiritual, que o apóstolo Paulo também vai dizer no capítulo 6 de Éfeso, que quer dizer, no grego, pneumáticos. A palavra pneuma vem do grego, que quer dizer espíritos, e poneira, que significa iniquidade, que são hóstias espirituais da maldade. De antemão, nós falamos
acerca desses três conceitos e suas origens. Agora eu queria falar o papel dessa hierarquia na humanidade. Por que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, contra potestade, contra ordens espirituais? Por que ele fala isso? O motivo é que no mundo invisível, que o Paulo descreve no livro de Éfeso, existe uma guerra contra o mundo físico. E esses espíritos da maldade que o apóstolo Paulo vai falar, são eles que vão trazer caos, sofrimento para a humanidade. Uma observação: são esses espíritos malignos que oprimem a humanidade, tentando levar o desespero da humanidade ao caos total. Por isso a gente vê muita gente cometendo suicídio, muita gente com depressão e chegando a um estado de suicídio e muitas outras coisas acontecendo no mundo, doenças malignas, outros tipos de eventos acontecendo. Porque são esse tipo de hierarquia maligna que lança esses malefícios sobre a humanidade. E Jesus Cristo, quando ele veio à terra, quando o verbo se fez carne, o que Jesus vai falar? Jesus ele vai dizer o seguinte, que eu vim para revelar aquilo que estava oculto, concernente às obras do diabo. Então ele veio desmanchar as obras do diabo, ele veio revelar aquilo que estava oculto. Aquilo que estava... Se lembra da bactéria que eu falei antes, que você não consegue ver, mas precisa de um instrumento especial para ver a bactéria? Jesus, ele é esse instrumento especial. Ele veio para nos revelar aquilo que estava oculto, concernente às obras malignas. E o apóstolo Paulo, ele vai revelar isso na sua epístola, na epístola de Éfeso, para a igreja primitiva e para a gente. Que nesses cantos celestiais existem esses espíritos malignos. Agora você me pergunta, Arthur, como nós podemos vencer? Como nós podemos vencer essa hierarquia maligna? Como nós podemos vencer essas obras do inimigo? Sabe como é que nós podemos vencer? O apóstolo Paulo vai nos ensinar no capítulo 6. Ele vai nos ensinar a nos equipar com o que podemos chamar de armaduras espirituais. E ele vai fazer uma tipologia como que a tipologia é um exemplo. Ele vai dar um exemplo da mesma forma como ele era soldado. Quando o apóstolo Paulo era soldado romano, ele usava couraça, capacete, espada. E ele vai dar alguns exemplos de armadura espiritual. Não são armaduras físicas, mas armaduras para que a gente venha vencer essas hierarquias, como potestade, ordens espirituais e principados. E a primeira coisa que ele vai dizer que nós temos que usar: capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, nos calçar com o calçado do Evangelho. E ele vai falar desses instrumentos. Por que escudo da fé? O escudo da fé que o apóstolo Paulo ele fala é para que a gente venha manusear ele para apagar os dados do inimigo contra a nossa vida. Porque às vezes os dados inflamados eles são espirituais. E uma das áreas que mais atinge esses dados inflamados é a mente humana. Capacete da salvação para que a gente não venha colocar sobre nossa mente, sobre a nossa cabeça, as astúcias e as afrontas do inimigo. A espada do Espírito, para que a gente venha manusear bem a palavra de Deus, para que a gente venha ter autoridade sobre a Bíblia Sagrada. Tá vendo como você deve ter esse relacionamento com a Bíblia? Você precisa ter. Isso nós podemos chamar, o apóstolo Paulo chama isso da espada do Espírito, calçado com o evangelho da paz. Ser um pacificador em momentos de tribulação e de angústia, nesse mundo cheio de caos, onde o mal joga caos no meio da família, sempre é bom. Por isso que você deve estar calçado com a sandália do evangelho. E muitos outros instrumentos o apóstolo Paulo vai citar, e eu queria citar apenas esse, e queria dizer para a sua vida: quer vencer alguns problemas da sua vida? Quer vencer algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, no seu caminho, seja em qualquer área de sua vida? Aprenda a vencer, mas não vença contra o homem mesmo. Não vença, não queira vencer contra a carne, contra o sangue, contra as moléculas, contra as células, contra o ser humano. O que eu quero dizer com isso é que você não pense em vencer o outro homem com suas próprias forças, que você venha usar suas próprias forças para vencer o outro homem. Não, nós não lutamos contra a carne, nós devemos lutar contra esse tipo de espírito, e para isso você tem que se revestir das armaduras de Deus. Por isso, a conclusão desse vídeo que eu digo para você é o seguinte:
queira vencer os seus adversários invisíveis, mas vença com as armaduras do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.